Olá, meninas. Vamos continuar aqui com o nosso papo que está delicioso. E a gente finalizou o bloco anterior falando sobre as emoções. E sugerimos aqui que a gente falasse sobre como é a estrutura da sessão, como as emoções estão, na verdade, né, dentro da estrutura da sessão. A gente trabalha dentro da TREC com um modelo que é o ABC, que é o eixo central aí que conduz a, a nossa sessão de terapia. E as emoções, elas fazem parte do C desse modelo ABC, que significa que são as consequências, os consequências do inglês, já que a gente empresta, né, as letrinhas ali do ABC. As emoções, elas são, dentro desse modelo binário, elas são consequências emocionais. E o Albert Ellis falava sobre a teoria da perturbação emocional. O que ele dizia, né? Emprestado ali das filosofias estoicas, do Epicteto, nós perturbamos a nós mesmos. E de que forma nós perturbamos a nós mesmos? A partir das nossas próprias crenças irracionais, do modo como a gente avalia aquela situação da nossa vida. Em um dos vídeos a Márcia estava falando que a situação, né, para a TREC, o A, não é somente a situação ativadora, ou o A crítico, como às vezes é chamado. Para a TREC a gente ainda divide um pouquinho mais esse A, né? E a gente faz algumas inferências, ou seja, conclusões sobre aquela situação, mas isso ainda não é o que nos perturba. Essa avaliação, né, essa interpretação, conclusão, não é o que nos perturba. O que de fato nos perturba é o modo como a gente avalia, o peso que a gente dá para aquela situação. Dentro disso, então, a gente tem, né, o B, que são os beliefs, ou crenças, que podem ser racionais ou podem ser irracionais. Quando que essas crenças são racionais? Elas são racionais quando a gente não tem uma avaliação rigorosa, rígida, demandante sobre aquela situação que nos aconteceu. E aí, a gente não deriva isso de forma que a gente catastrofize, ou seja, a gente tem uma visão moderada sobre aquela situação. Porque muitos pacientes me falam, mas Tátila, como eu vou pensar dessa forma que você está sugerindo, preferencial, se a situação de fato foi ruim? E é justamente esse o objetivo, a gente ter uma visão saudável daquela situação, que seja preferencial. E não é negar que aquela situação não tenha sido ruim, adversa. Isso é imaturo, né? O que a gente vai fazer é o quê? Nós vamos olhar para aquela situação e pensar, ela de fato foi ruim, mas ela foi terrível? Ou seja, estou catastrofizando. Ou ela foi muito ruim? E aí eu tenho uma visão moderada disso. Uma visão também, uma crença racional também derivado ali das demandas, tem a ver com a tolerância à frustração, a tolerância sobre aquilo que aconteceu ou não aconteceu do modo como eu gostaria que fosse. E quando eu digo eu não aguento, eu não suporto que isso aconteceu, não aconteceu do modo como eu gostaria, eu estou fazendo uma crença irracional. O que é a versão racional disso? É a tolerância à frustração. Apesar de ter sido bem ruim, e é ruim de suportar, é ruim de estar ali diante, enfrentando essa situação, mas eu estou aqui, ó, enfrentando. Tanto que os pacientes estão nos contando, né, que passou pela situação, não morreram, não são um fantasma Uhum. ali diante daquela situação. E também, como uma crença, né, irracional, é a avaliação global de si, do outro ou do mundo. Quando a gente rotula de uma forma rígida aquela pessoa ou a situação como 100% ruim, 100% mal, e a gente sabe que nada nem ninguém é 100% mal ou ruim. Isso significa que a gente pode ter uma aceitação incondicional daquela situação ou daquela pessoa, que é uma crença racional. Isso significa, então, que nós temos as crenças racionais e irracionais. Dentro das crenças irracionais, a gente tem as demandas, que são rigorosas, elas são ilógicas, são não científicas quando a gente vai avaliar, né, o cientificismo disso, e elas não são pragmáticas, não são funcionais. Dessas crenças irracionais, a gente pode derivar também a catastrofização, a intolerância à frustração e a avaliação global. Diante disso, como que a gente ajuda o nosso paciente? Por quê? Porque são essas as crenças que estão fazendo com que o paciente esteja sentindo aquela emoção lá no ser, né? Esteja se perturbando Uhum. e tenha a emoção negativa não saudável.
que são depressão, ansiedade, raiva, como a gente falou no vídeo anterior. A gente precisa ajudar esse paciente a flexibilizar essa forma de pensar, a transformar essas crenças irracionais em crenças racionais, ou seja, ao invés de demanda, ter uma preferência por aquela situação ter ou não ter acontecido daquela forma, ter uma visão moderada do ruim, ter uma avaliação que seja incondicional, uma aceitação incondicional daquilo e uma tolerância à frustração. A partir disso, então, a gente tem as crenças racionais de saber aonde a gente vai debater ali com o paciente, aonde a gente vai intervir com os nossos pacientes. Márcia ou Aretusa gostariam de complementar de alguma forma? Posso comentar, sim, a aula da Tátila, né, e o orgulho da professora. E aí, acho que o que deve estar passando na cabeça de muita gente tá bom, né, entendi, tem um A, B, um C, que depois a gente vai descobrir que tem um D, um E e um F também, mas o paciente não chega assim contando, né, ele não chega na sessão falando, olha, aconteceu tal coisa, eu interpretei assim, aí eu pensei, fiz as minhas exigências e me senti de tal forma. Então, muitas vezes o que a gente vai... Muitas vezes não. Na grande maioria das vezes, o que acontece quando o paciente chega para a terapia, ele conta, aconteceu tal coisa e eu agi assim, ou eu me senti assim. Até eu me sentir é um pouco raro de acontecer, né? E esse acho que é um outro ponto que me brilhou os olhos na TREC, porque... em outras TCCs, a dificuldade de chegar no pensamento. A gente chegava em inferências, a gente chega em alguns pensamentos, o paciente muita dificuldade. Mas o que você pensou naquele momento? Ai, não sei, eu não lembro, eu não sei o que eu pensei, não pensei nada de importante. E essa ferramenta de quando a gente encontra e consegue desenhar o modelo ABC para o paciente, né, delimitando a situação, com o acontecimento, a inferência, a avaliação daquela situação, consegue deixar também na coluna do C entendido o que o paciente sentiu, como ele se comportou, e o caminho para chegar em como ele sentiu, às vezes é através do comportamento ou através das reações fisiológicas, e a gente tem vários recursos para conseguir chegar nessa emoção e ajudar o paciente a identificar a emoção. E o primeiro passo, então, é desfazer essa relação A-C, né? Eu senti isso, ou me comportei assim por conta do acontecimento X. Para conseguir encontrar qual é o B, para, dessa forma, assim, fazer a relação estabelecimento das crenças irracionais, como você falou, se a emoção foi negativa não saudável, ou das crenças racionais. E a gente começa, então, como esse segundo passo, já que o primeiro, então, seria o primeiro estabelecimento que o paciente traz, a quebra da relação AC, para a construção, identificação das crenças né, na coluna do B, e posterior relação do B com o C. Então, essa ferramenta, né, de conseguir trazer... E, às vezes, outra coisa que ajuda bastante é que os pacientes ficam pensando em grandes situações para trazer para a sessão. E, como ele é um modelo e é uma filosofia de um modo de pensar que está constante na nossa vida, às vezes os exemplos são os mais simples, são das situações mais simples em que a gente consegue encontrar. Então, essa facilidade de não precisar necessariamente tocar em assuntos tão difíceis para o nosso paciente, a gente consegue fazer essa construção, muitas vezes com exemplos do cotidiano, também tem ajudado bastante a enfrentar e fazer esse processo diagnóstico e de traçar objetivos com os pacientes e que eles sejam claros. Muito bom. Diante disso, né, a gente falou de como funcionam, né, onde estão as emoções ali dentro do passo a passo. Acha que vale a pena a gente já falar um pouquinho, e aí de repente a Márcia poderia falar uns 2 minutinhos sobre as emoções positivas? Sim, sim. Bom, eu acho que eu não preciso complementar o que a Arei e Tátila falaram, né? Eu fiquei aqui no mudo só reaprendendo muita coisa, né? Obrigada pela aula de vocês. E falar um pouquinho das emoções positivas, né? A grande questão, e até uma crítica que a Preca recebeu durante muito tempo, né? É que ela é só focada em emoções negativas, né? E, de fato, toda a literatura que a gente tem, ela é voltada para emoções negativas não saudáveis, como transformá-las em emoções negativas saudáveis, né?
E isso não é uma questão de falta de observação, ou porque a TREC é uma terapia negativa, né? E tal. É porque a TREC nasceu em ambiente clínico, né? E, pelo menos eu, como terapeuta, há alguns anos, nunca ninguém chegou para mim e falou: olha, eu estou buscando terapia porque eu estou muito feliz, né? Ou então, eu estou buscando terapia porque eu estou apaixonada, eu estou sendo correspondida, né? Eu estou vivendo um amor. Ninguém faz isso, né? Normalmente, o paciente chega na clínica com emoções negativas, não saudáveis, extremamente tensas. Né? Então, como ela tem uma característica muito prática, né? Esse o nosso problema. Né? Não é que a gente não considere que existam emoções positivas, muito pelo contrário, né? O objetivo é ajudar o nosso paciente a construir a própria felicidade dele, né? E a gente valida, a gente quer, e a gente tem exercícios de tarefas de felicidade, né? A gente aposta muito nisso, mas para que isso seja desenvolvido, é importante que o passo anterior, né, da regulação emocional, da assertividade na escolha da emoção compatível com aquela situação, seja trabalhada. Então, a TREC tem espaço e muito para a emoção positiva, né? Hoje eu até, mais cedo, comentei com uma paciente, ela falou assim, tomara que a próxima sessão a gente só fale de coisa boa, né? É óbvio que a gente, como terapeuta, quer ouvir coisas boas, a gente quer ver que o nosso paciente está conseguindo aplicar um modelo e construir coisas legais na vida dele. Mas isso eu brinco que é um artigo de luxo, né? Não são todas as sessões, e quando as sessões começam a ficar leves, a gente está entendendo que esse paciente ele já tem os recursos necessários para enfrentar os desafios da vida naquele momento, e a gente, infelizmente, está vendo que o processo terapêutico está acabando, né? Porque existe alta na TREC. E a questão da emoção positiva é isso, né? Hoje existe uma discussão se existem emoções positivas não saudáveis, né? A gente já sabe que sim, né? A própria euforia em alguns quadros clínicos, acho que vale a pena a gente sinalizar, mas não é uma emoção que ela gera uma queixa terapêutica, né? Então, o nosso olhar está treinado, trabalhado para identificar isso também, quando existem emoções positivas não saudáveis, mas elas são muito raras no ambiente clínico, né, e muito específicas de alguns quadros muito bem definidos aí pela literatura. Acho que respondi, e aí eu queria super agradecer o convite de vocês, acho que foi um convite mútuo, né, de bater esse papo. Encontro, né? Vamos chamar assim da nossa primeira série de bate-papos, né, e quem está assistindo a gente, se tiver gostado, assim, deixa nos comentários alguma sugestão de próximos temas, a gente quer realmente difundir. E eu queria aproveitar para fazer propaganda do nosso pocketbook, assim, principalmente tudo isso que a Tátila falou, né, da estrutura do modelo ABC e o que a área completou, né, com DEF, um pouco mais clínico, né, a gente escreveu esse pocketbook para falar disso, né, uma proposta introdutória muito leve, a gente não trouxe um rigor acadêmico, justamente para tornar acessível em português tudo aquilo que a gente vem vivendo na nossa prática clínica, tudo isso que a gente vem lendo em livros, artigos, estudando, eu acho que ficou bem bacana. Vou deixar também o link, caso alguém queira adquirir o livro, eu acho que organiza um pouco mais, né, tudo isso que a gente veio falando, não só no vídeo de hoje, mas no vídeo dessa série. Então, queria agradecer o convite, a presença, e que essa seja a primeira de muitas séries que a gente venha fazer junto com a Amada. Com certeza. Tem sido um prazer trabalhar com vocês, e mais uma vez um prazer estar aqui batendo esse papo, e a gente vai ter vários outros. Com certeza. Nos encontramos logo mais. Logo mais. Até mais, meninas. Beijos.